Sonha com pepinos crocantes e suculentos, colhidos fresquinhos da sua horta, mas só colhe frutos pálidos e amargos? Muito provavelmente, suas plantas estão apenas precisando da nutrição certa. Hoje, vamos deixar de lado a química complicada e os pacotes de loja com ingredientes misteriosos. Vou compartilhar com vocês 6 fertilizantes naturais para pepinos, testados e aprovados por gerações de jardineiros, que realmente funcionam. Fiquem comigo até o fim, e vocês não só descobrirão receitas simples, mas também desvendarão o segredo principal da aplicação, aquele que a maioria nem imagina que existe. Este segredo pode transformar completamente a sua colheita. Antes de começarmos, vamos esclarecer um ponto. Pepinos são verdadeiros glutões no mundo vegetal. Numa estação curta, precisam desenvolver uma massa verde robusta e produzir muitos frutos. Isso exige uma quantidade enorme de nutrientes. Se o solo é pobre, os pepinos começam a dar sinais. As folhas ficam amarelas, as pequenas frutas caem, e os frutos crescem tortos e sem sabor. Nossa tarefa é alimentá-los no momento certo e da maneira correta. E faremos isso usando coisas que você provavelmente já tem na sua horta ou cozinha. E abrindo a nossa lista, temos uma verdadeira lenda da horta: a cinza de madeira, o adubo número 1. Não torça o nariz, não é só cinza de churrasco, é um verdadeiro tesouro de nutrientes. Você deve estar se perguntando: por que a cinza? É simples. A cinza é uma fonte gratuita e incrivelmente rica em potássio e fósforo. É o potássio que garante aquele sabor doce e a crocância dos pepinos, com que todos sonhamos. E ainda por cima, ele deixa as plantas mais resistentes a doenças. Já o fósforo ajuda o pepino a desenvolver raízes fortes e a formar o máximo de frutos possíveis. Além disso, a cinza contém cálcio, magnésio e um monte de outros microelementos. Um verdadeiro complexo multivitamínico para as plantas. Como usar? A maneira mais simples é na forma seca. Basta espalhar cerca de um punhado de cinza ao redor de cada pé. Depois, incorpore-a suavemente e superficialmente no solo, com uma enxada pequena ou até com a mão. Mas tem uma maneira mais eficiente: preparar um extrato de cinza. Assim, os nutrientes chegam às raízes muito mais rápido. A receita é muito simples. Pegue um copo de cinza peneirada e despeje em 10 litros de água, ou seja, um balde comum. Misture tudo muito bem e deixe descansar por 24 horas, mexendo de vez em quando. Antes de usar, coe o extrato. E pronto. Regue seus pepinos na base, usando cerca de meio litro por planta. E o mais importante, use a cinza apenas da queima de madeira limpa, galhos ou restos de plantas. Nada de plástico, madeiras pintadas ou lixo. Caso contrário, em vez de ajudar, você vai envenenar tanto o solo quanto a sua futura colheita. E vamos para a próxima dica. O nosso segundo ajudante está à espera na sua cozinha. E a dica número 2 pode surpreender muita gente, porque são simples fermento de padeiro. Isso mesmo, não ouviu mal. Mas como é que isto funciona? O fermento não é um fertilizante no sentido clássico. São micro-organismos vivos, pequenos fungos. Quando chegam a um solo quente e úmido, começam a trabalhar ativamente e a multiplicar-se. Eles processam a matéria orgânica no solo, libertando nitrogênio e fósforo. Como resultado, estes elementos tornam-se facilmente acessíveis para as raízes dos pepinos. Basicamente, o fermento é um poderoso estimulante de crescimento. Ele desperta a microflora benéfica no solo e ajuda as plantas a desenvolver um sistema radicular forte e saudável. E raízes fortes são a chave para uma colheita abundante. Preparar esta alimentação é muito simples. Vai precisar de 100 gramas de fermento prensado comum, o fresco. Esfarele-o num balde com 10 litros de água morna. Um ponto importante: a água deve ser morna, cerca de 30 graus, mas nunca quente. Caso contrário, o fermento morrerá. Para ativá-lo, adicione à água 2 colheres de sopa de açúcar e mexa bem.
Deixe o balde num local quente durante 2 a 3 horas. Saberá que está pronto quando aparecer uma camada característica de espuma na superfície. Com esta solução, regue os pepinos na base, usando cerca de 1 litro por planta. Mas lembre-se, o fermento só funciona em solo aquecido. Além disso, durante o processo de fermentação, ele consome potássio. Por isso, 1 ou 2 semanas após a fertilização com fermento, aplique cinza para repor o equilíbrio. Agora, vamos falar do ouro verde para a sua horta. A nossa receita número 3 é a calda de urtiga. Sim, aquela mesma que queima tanto se passarmos por entre os seus pés. Mas para os nossos pepinos, ela é um verdadeiro elixir da vida. Por que precisamente a urtiga? É uma fonte gratuita e incrivelmente eficaz de nitrogênio na forma mais facilmente absorvível. E o nitrogênio é um elemento fundamental para as plantas. Os pepinos precisam dele para desenvolver folhagem exuberante, suculenta e verde vivo. Sem nitrogênio suficiente, as folhas ficam pálidas, pequenas, e os caules finos e fracos. Além do nitrogênio, a urtiga é rica em ferro, manganês e vitaminas. Não só nutre, como também fortalece a imunidade das plantas, tornando-as mais resistentes a pragas e doenças, como o oídio. Este adubo milagroso prepara-se de forma muito simples. Use qualquer recipiente, um balde ou um barril. O importante é que não seja metálico para evitar a oxidação. Encha-o cerca de 2/3 com urtigas picadas. Pode arrancar com as raízes, mas é melhor usar plantas jovens antes de florir, pois são mais ricas em nutrientes. Cubra as urtigas com água, deixando uns 10 centímetros até a borda, já que a calda irá fermentar. Tape o recipiente com uma tampa ou plástico, deixando uma fresta para o ar, e coloque num local quente. Mexa a calda com um pau a cada 2 dias. Em cerca de 1 a 2 semanas, quando o líquido escurecer e parar de fazer tanta espuma, o seu fertilizante verde está pronto. Sim, o cheiro, para dizer o mínimo, é peculiar, mas isso é sinal de qualidade. Antes de usar, o concentrado deve ser diluído em água, na proporção de 1:10. E com esta solução, regue os pepinos na raiz. Esta adubação é especialmente benéfica no início do crescimento, quando as plantas estão a desenvolver ativamente a massa verde. A 4ª receita é um achado para quem gosta de economizar e ser prático na horta. Esta adubação é feita com algo que muitas vezes jogamos fora. Estou falando de pão amanhecido, seco e cascas de pão. Pode parecer estranho, mas o pão é uma base excelente para um fermento nutritivo. Qual o segredo? O pão, especialmente o de centeio, contém as leveduras que já mencionamos. Ao ser deixado de molho na água, elas se ativam e iniciam o processo de fermentação. O resultado é um meio nutritivo levemente ácido, que os pepinos adoram. Essa mistura não só nutre as plantas, como também funciona como um condicionador de solo. Melhora a estrutura do solo, tornando-o mais solto, arejado e cheio de vida. E isso, por sua vez, facilita o acesso do oxigênio às raízes, algo crucial para a saúde das plantas. Preparar é super fácil. Pegue um balde comum de 10 litros e preencha 2/3 dele com qualquer resto de pão. Cascas, pão amanhecido, pão seco. Não importa se é branco ou escuro. Despeje água morna por cima até cobrir todo o pão. Para evitar que o pão suba, você pode colocar um peso em cima, como um prato com uma pedra. Deixe o balde em um local quente e ensolarado para fermentar por cerca de 1 semana. Você saberá que está pronto pelo cheiro azedo e pelas bolhas. Depois disso, coe o líquido usando um pano fino ou peneira, e o resíduo de pão pode ir para a compostagem. Dilua o concentrado obtido na proporção de 1:3, 1 parte de concentrado para 3 de água, e use para regar os pepinos na base. Essa adubação estimula o crescimento e a floração, deixando seus pepinos fortes e produtivos. O 5º fertilizante da nossa lista é um verdadeiro deleite para os seus pepinos, ajudando-os a produzir o máximo de frutos possível. É a infusão de casca de banana.
Antes de jogar fora a casca da banana que você comeu, pense 2 vezes. Ela é uma matéria-prima valiosíssima para a sua horta. Mas qual é o benefício? A casca de banana é campeã em teor de potássio, e o potássio nela está numa forma muito facilmente absorvível pelas plantas. Lembre-se, o potássio é o elemento-chave responsável pela floração, pela formação dos frutos e pela doçura dos pepinos futuros. Se os pepinos não têm potássio suficiente, eles começam a descartar as flores e os pequenos frutos, e os próprios frutos crescem pequenos e sem sabor. Além do potássio, a casca contém magnésio, fósforo e nitrogênio, que também são muito importantes para o desenvolvimento harmonioso da planta. Preparar o elixir de banana pode ser feito de várias maneiras. A mais rápida é a infusão fresca. Pegue as cascas de 3 a 4 bananas, pique-as finamente, coloque-as num pote de 3 litros e cubra com água morna. Deixe em infusão por 2 a 3 dias num local aquecido. Quando a água ficar turva e surgirem bolhas, a infusão está pronta. Coe e regue os pepinos diretamente na base da planta, sem diluir. Existe outra opção: a secagem. As cascas podem ser secas ao sol, num radiador ou no forno, até ficarem crocantes como chips. Depois, devem ser trituradas até virar pó num moedor de café ou simplesmente esmagadas. Este pó é um excelente fertilizante de ação prolongada. Ele pode ser simplesmente polvilhado sob os pés de pepino antes de regar ou adicionado aos buracos no plantio de mudas. Esta é uma maneira simples, ecológica e totalmente gratuita de dar aos seus pepinos uma poderosa carga de potássio. E, finalmente, chegamos ao sexto e último recurso. Este é, podemos dizer, a artilharia pesada para quem busca produção máxima. Estamos falando do esterco de galinha. Ele é um dos adubos orgânicos mais potentes e concentrados que existem. Por que ele é tão eficaz? O esterco de galinha é um verdadeiro concentrado de nutrientes. Ele contém uma quantidade enorme de nitrogênio, fósforo, potássio e cálcio, em uma forma que as plantas absorvem facilmente. Uma única aplicação pode dar aos pepinos um impulso incrível no crescimento, transformando, literalmente diante dos seus olhos, ramas fracas em videiras fortes, cheias de folhas e repletas de frutos em formação. É como uma bebida energética para as plantas. Mas com essa força, é preciso ter extremo cuidado. Jamais, repito, jamais use esterco de galinha fresco. Ele contém tanto ácido úrico que pode simplesmente queimar as raízes e comprometer toda a sua colheita. Este é o erro mais comum de muitos jardineiros iniciantes. Como torná-lo seguro e eficaz? Apenas na forma líquida. A maneira correta é preparar um chá ou adubo líquido fermentado. Pegue qualquer recipiente, como um balde, e encha 1/3 com esterco fresco. Depois, complete com água até o topo e misture bem. Cubra o balde com uma tampa e deixe fermentar em um local quente por 5 a 7 dias, mexendo periodicamente. Quando a fermentação terminar, você terá um adubo líquido super concentrado, e este, antes de regar, deve ser diluído novamente em água. A proporção é 1 parte do concentrado para 20 partes de água, ou seja, meio litro desse chá para um balde de água. E somente com esta solução bem diluída, você pode regar cuidadosamente os pepinos, evitando molhar as folhas. Faça essa adubação no máximo 2 ou 3 vezes por temporada, e o resultado, acredite, não vai decepcionar. Parece simples, não é? Você tem 6 receitas ótimas, é só escolher uma e regar a horta. Mas aqui está o grande erro que 9 entre 10 jardineiros iniciantes cometem. Eles misturam tudo com entusiasmo, sem saber que esses adubos podem entrar em conflito e anular todo o esforço. O grande segredo, que vai mudar a forma como você aduba, é este: nunca use cinzas ao mesmo tempo que adubos nitrogenados, ou seja, com infusão de urtiga ou esterco de galinha, que mencionamos antes. Por quê? É pura química simples, aquela que aprendemos na escola, mas que sumiu da memória. Cinza é alcalina,
e a infusão de urtiga, ou o esterco diluído, são fontes ricas em nitrogênio na forma amoniacal. Quando um alcalino encontra nitrogênio amoniacal, acontece uma reação química forte, e todo o nitrogênio útil simplesmente evapora no ar na forma de amônia. Imagine, você se deu ao trabalho de colher urtigas, esperar o esterco curtir, e depois adicionou cinza para ajudar ainda mais. No fim, seus pepinos não receberam nada além de água e um cheiro ruim. Todo o seu trabalho foi em vão. Por isso, grave esta regra simples, mas de ouro: a regra da alternância. Primeiro, na fase de crescimento ativo, adube os pepinos com nitrogênio, urtiga ou esterco, para formar folhas verdes e fortes. Depois, uns 10 a 14 dias depois, quando começarem a florir e formar frutos, use a cinza como adubo potássico. Use-os separados, e o resultado não só vai te deixar feliz, mas realmente impressionado. É esse detalhe que diferencia o jardineiro experiente do iniciante. Pronto! Agora você conta com 6 receitas naturais comprovadas para uma colheita espetacular de pepinos. E o mais importante, você aprendeu o segredo para usá-las corretamente, evitando aqueles erros comuns que podem estragar sua colheita. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Espero que essas dicas tenham sido muito úteis para você. Se foram úteis, deixe seu like e se inscreva no canal agora mesmo. Assim, você não perde os próximos segredos para ter uma colheita sempre farta. E agora, quero saber de você. Que adubos naturais você usa para os seus pepinos? Compartilhe suas receitas e truques testados aqui nos comentários. Vamos juntos construir um banco de dicas incrível para todo mundo.